Boa tarde, pessoal do primeiro ano. Então vamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. Hoje vamos ver o último conteúdo que tem para a nossa provinha, certo? A nossa prova bimestral da segunda etapa, certo? Vocês já devem ter visto aí, né? Que a nossa prova, a nota da nossa prova parcial vai ser, né, referente às atividades, né, que eu estou passando. Nessa semana mesmo vou passar uma que já vai valer um pouquinho a mais, certo? De pontos. E na semana que vem talvez uma complementar, né? Na bimestral. Porque é o seguinte, hoje eu vou encerrar o conteúdo com vocês, tanto que esse vídeo vai ser bem breve, que é o último conteúdo que falta, certo? São os casos de semelhança de triângulos, beleza? Então, o que acontece? A gente viu na última aula que os casos de semelhanças eram o quê? Quando é que aconteceu dos triângulos serem semelhantes? Quando ele tinha os três ângulos congruentes, né? Os ângulos de mesma medida, e os três lados proporcionais, né? Respectivamente proporcionais. Só que é o seguinte, existem alguns casos que vão fazer com que essa semelhança seja direta, sem precisar analisar todos os ângulos e sem nem precisar analisar todos os lados, certo? No caso, esses dois casos ao mesmo tempo. Por quê? Porque a primeira verificação, ó, é o caso AAA. O que é AAA? É ângulo, ângulo, ângulo. Ou seja, se você verificar que os três ângulos de cada triângulo, né? Dos dois triângulos, eles possuem a mesma medida, eu já posso dizer, certo, que esses dois triângulos são semelhantes sem testar a proporcionalidade dos lados, beleza? Então, que nem nesse caso aqui, ó, tem dois triângulos. Os ângulos desse triângulo aqui, ó, são alfa, beta e teta. Quais são os ângulos desse triângulo aqui, ó? Alfa, beta e teta. Ou seja, eles possuem exatamente os mesmos ângulos. Então, sem precisar verificar se os lados são proporcionais, eu posso indicar que esses triângulos são semelhantes. Ou seja, acontecendo deles terem os três ângulos iguais, automaticamente os lados são proporcionais. Então isso quer dizer que se eu pegar esse lado aqui, ó, que é oposto a alfa, vamos chamar ele de x. O lado que é oposto a alfa aqui, ó, é esse, ó, y. Então eles são proporcionais, beleza? O lado oposto aqui, ó, a θ, vou chamar de z. O oposto a θ, ó, vou chamar de w. Então eles são proporcionais, o w com o z. Significa o quê, ó? Se eu pegar o x sobre o y, vai dar exatamente igual ao z sobre w, certo? E assim como se eu pegar esse lado, que é oposto a beta, e esse que é oposto a beta, fizer a divisão, vai dar o mesmo resultado aqui, ó. Vai ser igual a esses outros dois aqui, ó, certo? Sei lá aqui, chamar de A e B aqui. Então A sobre B também vai dar a mesma coisa. Vai ser proporcional, beleza? E o segundo caso de hoje, que a gente vai ver, é o caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Aí eu peguei o seguinte, ó, peguei três lados, né, os três lados aí dos triângulos. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos supor que um dos ângulos que eu marquei aí, vamos supor, não precisa marcar nem esse terceiro lado, ó, nem precisa aqui, beleza? Vamos só supor o seguinte, ó, que esse ângulo é alfa e esse também é alfa. Então a gente vai ter uma sequência, ó. Quais são os valores que eu tenho aqui, ó? Um lado, um ângulo e um lado. E aqui eu também tenho um lado, um ângulo e um lado. Então se eu verificar, ó, que A sobre o D é exatamente igual a B sobre E, se eu verificar que isso é igual, ou seja, que há uma proporcionalidade, e eu já verificando que esse alfa é igual a alfa, né? Então já fazendo essa verificação, ó, a verificação desses lados e desses ângulos, eu já posso concluir que os triângulos são semelhantes. Ou seja, que caso é esse, ó? Lado, ângulo, lado. Então verifiquei, esse lado é proporcional a esse. Show. Esse ângulo é igual a esse. Show. Esse lado é proporcional a esse. Então,
o triângulo todo, o restante, né, ó, esse ângulo vai ser igual a esse igual a esse, certo? Esse lado proporcional a esse daqui. Então, fazendo a verificação só desses dois lados e do ângulo que está sendo formado entre eles, ó, porque não adiantaria nada eu ter dois lados aqui, ó, tipo A, B, e o ângulo ser esse, não daria certo. Porque para acontecer essa estratégia aqui, ó, do lado, ângulo, lado, o ângulo tem que ser o ângulo formado por esses dois lados, ó, por A e por B, certo? Então tá aqui, ó, o A e o B formam um ângulo alfa. Então verifiquei A com D, B com E e o alfa com alfa. Então, semelhantes esses dois triângulos são, certo? São semelhantes. Show? Então, a gente tem mais um caso, né? Que é o último. Depois disso, a gente já vou trabalhar uns exemplos aqui com vocês e já partir para a atividade, certo? Então, vamos lá para o terceiro caso. Então, temos aqui o terceiro caso, né, de semelhança, o caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. Então, se eu verificar que os três lados, né, respectivamente são proporcionais aos outros três lados dali, do outro triângulo, eu já posso verificar que os dois triângulos são semelhantes, sem precisar visualizar os ângulos deles, certo? Então, o que é que tem que acontecer aqui para acontecer a semelhança? Tem que haver proporção, certo? Então, para haver proporção, eu tenho que ter razões iguais, ou seja, divisão de dois valores, né? A razão, essas divisões serem iguais. Então, ó, se eu pegar A dividido por D, se eu pegar B dividido por E e pegar C dividido por F, essas três divisões tem que dar o mesmo resultado. Ou seja, pode ser um número qualquer, um número K, certo? O K é uma constante, é um número, certo? Então, se essas três divisões, né, respectivamente a cada lado, né, a medida desse lado dividido por a medida desse dividido por esse, e a medida desse dividido por esse, essas três divisões derem o mesmo resultado, o mesmo valor K, certo? Esse K pode ser qualquer número, 2, 3, 4, por aí vai. Vai ser um número até menor que 1, né? 0,5, 0,2, beleza? Se essas três divisões, ou seja, essas três razões derem iguais, quer dizer que elas são proporcionais. Se elas são proporcionais, então eu tenho um triângulo com lados proporcionais. E se eu, ouvindo esse caso de proporcionalidade entre os lados, eu caio nesse caso aqui, ó, de lado, lado, lado. Um lado é proporcional, o outro é proporcional e o outro também. Se os três são proporcionais, então eu posso verificar que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Certo? Então, são esses os três casos, né? Se eu tiver ângulo, 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 três ângulos exatamente iguais do outro triângulo, então, um caso de semelhança. Um lado, um ângulo, e o outro lado, né, que é formado por esse ângulo tem que ser formado por esses dois lados, ó, exatamente assim, ó. Eu tenho um lado e esse ângulo que é formado por ele. Aqui é os três ângulos, né, ó, ângulo, ângulo, ângulo. E por último, lado, 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 ou seja, os três lados sendo proporcionais aos outros três lados do triângulo, eu tenho os três casos de semelhança. Em qualquer caso desse aqui, apenas caindo esses exemplos, eu já posso verificar que o triângulo é semelhante, sem precisar olhar tudo, né? Todos os ângulos e todos os lados. Basta verificar apenas os ângulos, ou apenas os lados, ou dois ângulos, dois lados, né? E o ângulo formado entre eles, beleza? Então, acaba aqui o nosso conteúdo para a nossa prova, beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos da nossa apostila para a gente resolver, certo? E depois eu vou passar uma atividade para vocês da própria apostila, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Então, vou passar agora esse exemplo para depois a nossa atividade. Então, gente, vamos resolver aqui essa questão, né, do TD de vocês, da apostila de vocês, que é do módulo 3, capítulo 8, página 34, atividade, né, o número 23. Então tá pedindo aí, ó, para verificar se existem triângulos semelhantes nessa figura, beleza? Então, para isso a gente vai fazer o quê? Fazer meio que vamos completar os ângulos que faltam, né?
Ó, eu tenho aqui, ó, olhando para o triângulo maior, A, B e E, né? Esse triângulo maior. Eu tenho ó, um ângulo de 60 e um de 20, né? 60 mais 20 dá 80. 80 graus. Quanto é que falta para o terceiro ângulo para dar 180? Falta 100, né? Ó. Então esse terceiro ângulo aqui, ó, é de 100 graus. Beleza? Vamos olhar agora para esse triângulo menor. Esse aqui, ó, é DEF. DEF, eu tenho que ângulos aqui, ó, 70 e um 20. 70 mais 20 é 90. Então quanto é que falta para dar 180? Falta exatamente 90, né? Então esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90. Agora vamos olhar para esse triângulo aqui, ó, o segundo maiorzinho, né? Temos o maior, esse menorzinho, agora vamos para esse daqui, ó. C é G, vai até G, ó. C é G. Quais são os ângulos dele, ó? 60 e 20, ó. 60 mais 20 dá 80. Falta quanto? Falta exatamente 100 para cá, ó. 100 graus. Então, vamos verificar se existem triângulos semelhantes aí, né? Ó. Vamos ver, no caso como a gente só tem as medidas dos ângulos, a gente vai cair no quê? Cair no caso A, ângulo, ângulo, ângulo. Se a gente for verificar, ó, o triângulo A, B, E. Quais são os ângulos dele, ó? 60, 100 e 20, ó. 60, 100 e 20. Olhar agora para o triângulo, o segundo, né? CEG. CEG. Vou botar aqui, ó, para ficar. Triângulo A, B, E. Aqui. Triângulo CEG. Quais são os ângulos? CEG 60, 20 e 100, né? E o triângulo DEF. Quais são seus ângulos? 70, 20 e 90. Então, se a gente for verificar, ó, esses dois triângulos, ó, ABE, que é o maior, e esse segundo um aqui, ó, CEG, eles têm os mesmos ângulos, ó, 60, 20 e 100. Então, o que a gente pode dizer? Que o triângulo ABE e o triângulo CEG são semelhantes. Beleza? Pelo caso AAA, ângulo, ângulo, ângulo. Beleza? Então, é isso. Vamos ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Vou passar agora para vocês uma atividadezinha. Então, vamos estar aqui na próxima semana. Teremos revisão, né? Vou fazer alguns TDs para vocês, resolvê-los da mesma forma que foi da última bimestral. E também provavelmente passarei uma atividade complementar aí para vocês, certo, gente? Então não deixem de fazer, estudem. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.